Olá, servidores públicos, olá, cidadão brasileiro. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que quer conversar com você sobre o que acontece no Brasil, o que acontece no serviço público, o que acontece com os servidores públicos, o que acontece com o cidadão brasileiro. E no programa de hoje nós temos dois líderes importantes do funcionalismo público. O Silvio Miceli, jornalista, ainda atuando no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e Gaspar Bissolotti Neto, outro servidor público que está aposentado e luta também pelos aposentados. E eles estão lançando um livro sobre a questão da reforma administrativa. E você vai poder baixar este livro no seu computador, no seu celular, e entender cada vez melhor o que é uma reforma administrativa no estado de São Paulo, especialmente a que estão tentando fazer agora. Vamos lá? Estamos aqui no Cidadania e Serviço Público, uma gravação sempre trazendo informações e discussões para os servidores públicos e para a população em geral, com o Silvio Miceli e com o Gaspar Bissolotti. Os dois que, junto comigo, iniciamos esse programa Cidadania e Serviço Público, né? E temos um livro editado pelo Silvio e pelo Gaspar, que vocês podem baixar no computador, no seu celular, muito importante. Vamos falar dele mais tarde. Mas vamos começar com o Silvio falando dessa reforma administrativa, onde o governo quer mudar a cara do Estado brasileiro. Fim do Estado do bem-estar social e um Estado mínimo. Silvio, com você. Obrigado, Goze. Sempre uma honra estar aqui no Cidadania e Serviço Público, abraçar os amigos e mestres de longa data, o José Goze e o Gaspar Bissolotti Neto, saudar a todos da federação, toda a diretoria, o staff da federação e os nossos internautas e telespectadores. Como disse, sempre uma honra, nós que o Goze já entregou a nossa idade, tínhamos menos cabelos brancos, né? Mas nós estamos nessa luta e estamos aí junto com o programa Cidadania e Serviço Público desde o século passado, na primeira edição que foi ao ar em janeiro de 99, né? Estamos às vésperas aí de completar 27 anos e, aliás, parabenizar não só o GOS, mas todos os envolvidos ao longo desse processo histórico, porque manter um programa sério com a finalidade de defender a cidadania e o serviço público, né, por isso que é o nome, não é uma tarefa das mais simples, até porque a nossa luta é muito grande. E interessante que o programa Cidadania e Serviço Público, que surgiu em janeiro de 99, ele veio, lógico, houve discussões prévias e tudo mais, mas ele surge justamente pouco tempo depois da aprovação das reformas do governo Fernando Henrique Cardoso em 98, que foi a reforma da Previdência e a reforma administrativa, veja só vocês, 27 anos atrás, que foram as emendas constitucionais 19 e 20, mas essa coisa que o Góes falou que querem destruir o estado de bem-estar social, não é uma ideia nova. Na verdade, eu acho que desde quando nós tivemos aí a grande mídia elegendo um presidente sob a alcunha de caçador de marajás, né, a gente vem lutando aí há mais de 35 anos pela manutenção dos servidores públicos, do funcionalismo e pela qualidade dos serviços públicos. Porque de lá para cá nós só tivemos embates e reformas para destruir claramente, e isso tem um método que nós já vamos explicar, porque nós passamos pelo governo Collor, depois nós passamos pela discussão da reforma, não é bem uma reforma constitucional, em 93, a própria Constituição aprovada em 88, ela previa discussões 5 anos depois, para ajustes e tudo mais, e desde lá já se queria destruir o serviço público, tirar direitos dos servidores. Aí passamos pelas reformas do Fernando Henrique Cardoso, como eu já disse, depois nós tivemos a reforma da Previdência no primeiro governo Lula, que foi a emenda 41, depois a PEC da PEC, emenda 47,
Nós do Judiciário, né, Góes, também passamos pela reforma do Judiciário, a emenda 45, tivemos depois reforma trabalhista, nova reforma da Previdência no governo Bolsonaro, e agora nós temos uma nova reforma administrativa, e nós estamos aqui quase 3 décadas depois discutindo praticamente os mesmos assuntos. E isso porque tem um método claro. O método ele tem duas especificações. A primeira, precarização dos serviços públicos para o mercado comprar. Você precariza, terceiriza, vende o produto mais caro, porque normalmente essas empresas que serão escolhidas vão bancar as campanhas eleitorais e prejudica principalmente o cidadão mais vulnerável, que é o que precisa de mais acesso a serviços públicos de qualidade, como saúde, educação, né? E tem também, do lado dos políticos, eles odeiam o servidor público concursado, porque o servidor público concursado, ele respeita a lei. Ele tem compromisso com a qualidade do funcionalismo, com a qualidade dos serviços públicos. Servidor público concursado não faz rachadinha. Servidor público concursado não vai prevaricar porque o chefe dele mandou. Lógico, existem profissionais ruins, existem, infelizmente, servidores ruins, como em qualquer área de atividade humana. Mas o que eles querem são cargos em comissão para os seus apaniguados. Então, de um lado, eles querem alocar os seus amigos nos cargos em comissão e destruir o serviço público, destruir a paridade dos aposentados e dos pensionistas, porque a partir do momento que você vai destruindo carreiras, o aposentado e o pensionista, que é especialidade do Gaspar, que vai falar daqui a pouco, ele vai ter paridade em relação a quê? Qual vai ser o método de aferição? E eles querem terceirizar, porque as empresas que vão comprar esses serviços públicos para você pagar mais caro e ter serviços públicos ruins, vão financiar as grandes campanhas. Obrigado, Silvio. Aliás, preciso dizer que o Silvio, no início, durante muito tempo, foi quem fazia a reportagem num trecho sempre da cidadania e serviço público. E também que o Gaspar foi quem trouxe isso para nós, recebeu, ele vai falar, recebeu a ideia de um colega lá da Assembleia Legislativa e, um tempo depois, ele estava com a gente aqui fazendo o primeiro programa. Com você, Gaspar. A ideia inicial foi do Edson Kuzma, nosso presidente lá da Falesp e também da FENALI, que faleceu em 97, aliás, em 98 ele faleceu, e ele numa reunião, ele era diretor da FESPESP, e numa reunião da FESPESP ele lançou essa ideia. E em 99, que já com o Gozzi presidente, nós pudemos começar a fazer os estudos e gravamos um piloto. E aí, em 99, o Silvio, o Duarte, o Júlio e o Gozzi gravaram o primeiro programa. E de lá para cá nunca houve interrupção. Parabéns aí à FESPESP. Bom, com relação à reforma administrativa, eu tenho grandes preocupações atual. Por quê? Porque ela está sendo jogada como a salvação para o serviço público. Salvação para o país, mais uma vez, né? Arrumaram mais um mote de salvação para o país. Toda hora tem um mote. Agora é a reforma administrativa. E isso com o patrocínio aí da Faria Lima, do mercado, e os jornalões aí, os grandes jornais, estão levando para a população, para a opinião pública, essa imagem falsa, né? Esse fake news, de que ela vai acabar com os super salários, de que ela vai acabar com os abusos, né? E, na verdade, como eu digo, eles estão falando que vão acertar o tiro no tubarão, mas vão pegar mesmo o cardume de sardinhas, né? E também vão prejudicar a população. Ou seja, o servidor estável, o servidor que presta serviços mesmo, é que no fim terão problemas. E a população terá um serviço aí precarizado. Porque indo para a iniciativa privada, o que interessa é lucro. Nós temos aí a energia, a água, né, em São Paulo,
e a gente percebe que o serviço, em vez de melhorar, só piora e encarece, né? O que interessa para essas empresas, né? E a maioria vem de fora, né? É da Europa, né? Nem empresa daqui que acaba pegando esses grandes serviços. E, então, ou seja, continua aquela ideia colonizadora, né? Tira o dinheiro daqui e leva para lá. E o povo aqui que se estrepe, né? E o servidor, né, inclusive aposentado, como disse o Silvio, porque, mas por que vai atingir o aposentado? Primeiro é porque vão acabar com os fundos aí de previdência, né? Do jeito que eles vão fazer, não vai ter mais quem contribua com a previdência. E aí como é que vão pagar as aposentadorias dos servidores? E outra é que vão acabar com as carreiras. Acabando com as carreiras, acaba com a paridade, né? Ninguém mais tem qualquer benefício nesse sentido. E o salário vai caindo, que vai chegar no ponto que eles querem. O sonho do mercado é que nenhum aposentado ganhe mais do que o salário mínimo. Eles vão acabar conseguindo isso. Então, essa reforma não é uma reforma, né? Como a gente diz, é uma deforma. Ela vai acabar com o serviço público. Mas tem um lugar importante para essa reforma administrativa, que é o cesto de O lixo. lixo. Porque não tem nem o que discutir dentro dessa reforma. Como você disse, ela começa aqui na Faria Lima, em São Paulo, quatro fundações, uma delas, que você falou que é do exterior, Fundação Lemã, e o próprio deputado declarou que quem organizou tudo isso, quem discutiu tudo isso, foi através da fundação, da Federação Fecomércio, né? Então, depois que é levado para os deputados, aliás, os deputados do grupo nem sabiam do texto, não conseguiram nem discutir o texto, porque o texto ficou escondido até agora, né? E o engraçado, Gozé, o engraçado é que o deputado Pedro Paulo foi quem dirigiu, né? Quem fez praticamente o projeto. Aí ele jogou para o Zé Trovão assinar e ele vai ser o relator. Quer dizer, depois eles reclamam que no Supremo os que são vítimas são os que julgam e eles fazem a mesma coisa. Quer dizer, não muda, né? Exatamente, exatamente. Agora, É vício. a Câmara está com uma série de problemas e dia 17 de dezembro agora já entra em recesso. Então, eu assisti uma palestra do representante do DIAP, técnico do DIAP, dizendo que é impossível que essa reforma seja votada esse ano. Queria que vocês falassem disso. Silvio, depois Gaspar. Bom, provavelmente ela não vai ser votada esse ano, né? Ela não vai ser votada esse ano, não há tempo hábil. Como você mesmo já relatou, a PEC da Faria Lima, que os próprios deputados do grupo, do tal do grupo de trabalho, não tiveram acesso ao material, que é uma coisa absurda, né, e tudo mais. E os próprios correligionários do deputado Pedro Paulo, né, em entrevistas por aí, falam que se perdeu o timing da coisa porque realmente demorou. Você vê, nós lançamos o livro, eu e o Gaspar, nós lançamos o livro aí sobre a reforma administrativa, o ataque silencioso ao serviço público brasileiro, em 1º de setembro. E a proposta ela foi da entrada no mês passado, né, no meados de outubro, quer dizer, mais de 40 dias depois. Então, assim, dentro do prazo regimental, o Congresso aí preocupado em derrubar vetos do presidente Lula sobre reforma ambiental, a questão da anistia, que está voltando agora com a prisão dos golpistas lá que tentaram o golpe no Brasil, etc. e tal. Então, tudo isso vira um caldeirão que provavelmente essa reforma não vai ser votada agora, e como nós sabemos, 2026 é um ano eleitoral. Então, a probabilidade disso vir à tona em 2026 é muito remota, porque aí ninguém vai querer estar o seu nome amarrado em época eleitoral, porque o bumbo bate forte e o político, na verdade, ele tem medo do voto, de não ter voto, né? Agora, a questão de mais ou menos uns 15 dias, Goz, eu e Gaspar, nós participamos a convite dos amigos do Sindilex, inclusive agradeço a sua presença também, que é o Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal de São Paulo e do Tribunal de Contas do município de São Paulo, e eu usei uma figura de linguagem que eu gosto muito de Bertolt Brecht, e Brecht, quando se referia ao fascismo, dizia o seguinte, que a cadela do fascismo ela sempre está no cio,
né? Lógico, não numa referência a esse animal que nós adoramos, que são os cachorros, né? Mas a referência que Brecht usava era a cadela do fascismo sempre está no cio. Então, a cadela que quer destruir os serviços públicos e quer destruir o funcionalismo, ela sempre vai estar no cio. Então, nós temos que estar sempre a postos, porque, como eu disse lá no começo, é uma luta de mais de 3 décadas e meia, e eu não tenho dúvida que se essa proposta ela não for para a lata do lixo, como é seu desejo e nosso desejo, provavelmente ela vai voltar em 2027, mesmo que a gente consiga ter um Congresso Nacional menos reacionário do que esse que nós temos atualmente, ela volta com uma nova roupagem. Como aconteceu, nós tivemos a PEC 32, né? E agora nós temos a PEC 38, que é sobre o mesmo tema, mas aí dá uma burilada aqui, mexe ali, igual trabalho escolar quando a gente era criança, muda a cor da caneta, coloca uma figurinha, mas é sempre as mesmas tentativas, porque o projeto é claro. Como eu disse, é a destruição do serviço público, porque você precariza para terceirizar, e os políticos querem os cargos dos servidores para nomear os seus amigos, os seus correligionários, e por aí vai. Muito bom. Silvio, você já falou do livro, vamos continuar falando do livro antes de passar para o Gaspar. O livro, quem baixar é gratuito, é isso? Sim, o livro é gratuito, é um e-book, né, para ter a maior possibilidade de. Primeiro, que publicação no Brasil é um negócio muito caro, né? Então, vamos aproveitar da tecnologia. Nós fizemos esse e-book, lançamos em 1º de setembro. Ele está disponível no site. Eu e o Gaspar, nós temos uma pequena empresa de comunicação, que é a SIGA, que é o Si de Silvio, SYGA, www.siga, syga.jornalista.br. Você entrou no site, na cara do site, está lá o link para baixar, mas não só isso. Diversas entidades, incluindo a FESPESP, a CETEG, a FENASTC, enfim, vários amigos publicaram, tiveram essa cortesia conosco de publicar o livro nos seus próprios sites. Então, está à disposição, o livro é gratuito, é de leitura fácil. Nós tentamos usar uma linguagem simples para que atinja não só os colegas servidores, mas principalmente para o cidadão. Nós, servidores, também somos cidadãos, mas principalmente para o cidadão entender qual é o mal que a reforma administrativa apresenta. Então, www.siga.jor.br ou então no site de diversas entidades, e a gente reitera aqui o agradecimento a você, gosto que está no site da FESPESP, está no site da Pública, está no site da CETEG e de outras entidades co-irmãs também que colaboraram com a gente nessa empreitada. E para facilitar, durante a sua fala, entra a imagem do livro e também como baixar, qual é o link para eles baixarem o livro, tá certo? Tá Gaspar, certo. como a gente está vendo, possivelmente não terá como votar essa reforma administrativa agora. Mas o trabalho dos servidores das suas entidades não vão parar, porque vai para 2026, que é um ano eleitoral, e alguns técnicos já estão falando que o problema mesmo é 2027. Ou seja, nós vamos ter, fora esse final de ano, mais 2 anos para brigar contra a reforma administrativa. Queria te ouvir. Eu não tenho tanta certeza assim, porque eu vejo que está tendo um esforço concentrado deles junto à imprensa, no sentido de tentar viabilizar ainda essa votação este ano. Ou seja, incorporando essa PEC a uma outra PEC que já esteja pronta para a ordem do dia. Aquela jogada, né, que eles podem fazer constitucionalmente e regimentalmente. Eles ainda acham, Gaspar, que na PEC 32 De não tem jeito como nenhum, entrar. a gente tem que ficar em cima para não permitir. E, ao mesmo tempo, né, no começo do ano, porque até abril, por aí, eles ainda podem tentar votar no ano que vem. Então, a gente tem que estar atento todo esse tempo, não pode baixar a guarda de jeito nenhum. Todas as entidades, né, tem aí um esforço das entidades no sentido de colocar outdoors,
matérias e continuar com as redes sociais e pressão nos deputados, isso tem que continuar. Não pode deixar para lá, não. A gente não pode festejar o que ainda não ganhou, viu, Gosto? Com Porque certeza, a 32 eles acabaram deixando de lado. Mas veio a 38 que é ainda pior, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. com certeza. Alguém, provavelmente algum desses deputados ou televisão ou jornais, chegaram a dizer que os servidores já jogaram a toalha. Mentira. Os É, servidores é um fake. Os servidores não vão jogar a toalha enquanto tiver essa discussão da reforma administrativa. Nós vamos é até balão de ensaio, né? falando de Balão ensaio, de ensaio. falando de ensaio. Eles não conseguiram ainda, pelas informações que a gente tem, em que outra PEC eles podem juntar. Eles têm medo de juntar na PEC 32, pelo que eu percebi, ou pelo noticiário que eu vi. Mas eles têm outras PECs que eles poderiam juntar. O fato, me parece, é que eles não conseguem ainda os 308 votos mínimos necessários para aprovar uma PEC. Eu acho que é por aí mesmo. Silvio? Agora, uma coisa que precisa ficar clara, até com base nisso que o Gaspar falou, é que assim, o trabalho nosso de servidor público, de representante classista, representante sindical, etc., ele não pode parar nunca, né? Não se pode baixar a guarda nunca, porque como eu disse há pouco, é possível até que essa PEC não vá à votação agora e que em 2026 seja mais complicado por conta do ano eleitoral, mas digo para vocês, não tenho dúvida que na próxima legislatura, talvez ainda nessa, e a gente precisa estar atento sempre, né? É um trabalho diuturno, praticamente, né? Agora, eu não tenho dúvida que na próxima legislatura eles vão, se não der agora, eles vão voltar com a reforma administrativa sob outra alcunha, sobre outra numeração. De repente vão começar a inventar. Eu já li algumas reportagens por aí dizendo que a Previdência, aquela velha mentira que se conta, né? Que a Previdência é deficitária, que na verdade isso aí é uma grande mentira, etc. e tal. Então a gente tem que estar atento e vigilante tempo integral. Não tem como você abaixar a guarda nunca. Isso não tenha dúvida. Entidade, aliás, a pública está chamando agora no dia 2 e 3 de dezembro, a maioria das entidades ligadas à pública, e mesmo não estando ligadas à pública, que estejam em Brasília no dia 2 e 3, porque nós vamos levar um documento, gabinete por gabinete, mostrando como é extremamente problemática para o cidadão brasileiro e essa reforma administrativa. E uma coisa que foi tocada aqui agora é a reforma do Fernando Henrique. Na reforma do Fernando Henrique foi colocado o fim do regime jurídico único. E o Supremo acabou votando uma dos partidos de esquerda, apoiando, dizendo que é constitucional deixar fora o regime jurídico único. Então, isso já não é uma iniciativa, um início de uma reforma administrativa, porque quando não tem mais regime jurídico único, os gestores, prefeitos, governadores, presidente, pode chamar quem quiser da forma que quiser. Não é isso, Gaspar? Eu gosto. E essas reformas administrativas eles estão fazendo pelas beiradas, né? Você Exatamente. vê que aqui em São Paulo mesmo, já terminaram aí, acabaram com a FURP, né? É do Isso, remédio popular. isso. Já estão falando em privatizar até a estrada de ferro dos Campos do Jordão. Então, eles estão acabando com o que é do povo, né? Passando tudo para a iniciativa privada. Exatamente. E isso tudo, né? Tem essa questão do regime jurídico único. Temos aí agora, dia 3 de dezembro, recomeça a votação daquelas ADINs da reforma previdenciária, lá da emenda 103. Inclusive que nós, aposentados, temos muito interesse em alguns pontos dela, né? Que principalmente a questão do fim da contribuição previdenciária do pessoal que ganha abaixo, dos aposentados que ganham abaixo do teto do INSS. Então, tudo isso, né, a gente tem que estar atento e viver aí, lutar junto aos ministros do STF para que não prospere
a ideia do governo, né, de continuar cobrando mais previdência de aposentados, inclusive daqueles que ganham um pouco mais do salário mínimo, como o Dória fez aqui em São Paulo, né? E que não devolveu, ninguém devolveu esse dinheiro confiscado até hoje. Quer dizer, os aposentados só têm a perder, e com eles ainda perdem muito mais. Não tem mais o que ganhar. Tudo isso nos preocupa muito. Aliás, tem também a questão, votado nesse mesmo dia, eu estava lá na Câmara Federal, a questão dos precatórios, né? Primeiro veio a ideia de Vai que ser meia meia. passar para mais 20 anos o pagamento dos precatórios, né? E um prefeito que faz muita coisa ruim aqui na nossa cidade de São Paulo deu uma ideia diferente. Não precisa pôr 20 anos, 30 anos. Põe que os precatórios serão pagos enquanto a gente tiver dinheiro para pagar os precatórios. Ou seja, pode ser 10, 20, 30, 50, não é, anos para receber aquilo que é um direito ganho na justiça, não é? Finalizado, inclusive, o processo na justiça. Nós tivemos, dia 29 de outubro, uma grande marcha em Brasília e agora estamos chamando todos para o dia 2 e 3 lá em Brasília para a visita dos gabinetes. Quero agradecer aí, Góes, essa oportunidade aí de participar mais uma vez do Cidadania e Serviço Público e deixar claro aí, principalmente no meu caso, aos aposentados. Nós não podemos dormir de toca. Nós temos que lutar junto aos deputados, junto à sociedade em geral, nossos parentes, nossos primos, aqueles que dizem que nós somos aí vagabundos, somos marajás, temos que lutar com essa turma para que todos se conscientizem que a reforma administrativa vem ser prejuízo a todo mundo. Bom, Gaspar, só para lembrar que quem chamava os aposentados de vagabundo foi o Fernando Henrique Cardoso na reforma da Previdência do governo dele, né? Exatamente. Em 98, né? Então, olha, Goze e Gaspar, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite, a honra, o carinho de estar aqui com vocês, discutindo esse tema tão importante. E você que é servidor, seja da ativa, seja aposentado, você precisa estar atento, eu sempre repito, ao método. O método de destruição existe, e se nós não lutarmos agora com as possibilidades que nós temos, com as manifestações que são feitas, seja pela pública, que é importantíssimo dizer da importância da pública como a única central de servidores públicos, que trata de serviço público de qualidade. Então a gente precisa lutar, arregaçar as mangas, porque, como disse o Gaspar, amanhã é tarde demais. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que está com você, cidadão, com você, servidor público, discutindo os nossos problemas com o Brasil e com o serviço público. Até o nosso próximo programa.